Olá, viajantes da Rota 66 Espiritual. Que bom que você está aqui comigo. Eu não tenho postado os vídeos sozinho, como eu sempre posto, mas eu tenho postado aquelas entrevistas, né? Que nós já fizemos há um bom tempo, mas fizemos entrevista com pessoas maravilhosas, bispos, pastores, né? Comentando cada livro da Bíblia Sagrada. Então, eu vou continuar postando esses vídeos porque eles são importantes e eles vão te trazer crescimento também. Amém? Mas eu dei uma pausa aqui, abri uma janela para que eu pudesse entrar e falar algo importante. Por quê? Eu tenho tenho feito isso no dia a dia nas redes sociais, que é o assunto oração, né? Eu tenho orado com as pessoas todos os dias sem exceção, tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no TikTok. Então, eu dou uma palavra rápida, um versículo e oro com as pessoas. As pessoas estão interagindo, estão juntos, estão participando, estão enviando mensagem, pedindo oração, pedindo orientação. Então, isso é muito importante, você entender que você está de fato colaborando para que Deus haja na vida das pessoas, né? Mas com isso, então, eu tenho tido esse tempo, fora a faculdade que eu tenho feito, então eu tenho tratado muito disso. E eu estou falando com vocês também nesse tema, por quê? Porque eu estou escrevendo um livro. Estou escrevendo um livro sobre oração, né? Sobre as nuances da oração na Bíblia, né? Como ela funciona, quem orou, quem não orou, como é que funcionou, quais eram os métodos, quais eram os tipos, né? Eu vou falar um pouquinho para vocês aqui hoje. Então eu estou fazendo esse vídeo para dizer um pouco daquilo que eu estou escrevendo nesse livro, que depois vou lançar. Na verdade é um e-book, vai ser um livro digital, mas que com certeza vai abençoar muito a vida de cada pessoa que lê-lo. Amém? Mas antes de eu começar, é claro, deixa eu te pedir, se você não é inscrito no canal, faça a sua inscrição aí, aperte o sininho para que você possa receber as notificações, aperte o gostei, o like, para ajudar no engajamento do vídeo, né, para tornar ele mais relevante nas redes sociais, e por favor, envie esse link para outras pessoas que querem aprender sobre oração, porque eu vou dar uma palhinha aqui hoje, vou falar algumas coisas que são importantes, mas que no livro, é claro, vai estar muito mais esmiuçado, muito mais detalhado. Então, aperte o cinto e vamos viajar! A oração. A oração é uma coisa muito importante na Bíblia inteira, está recheada de oração. Se a gente for olhar a quantidade de vezes, né? Eu fiz uma pesquisa e deu aí mais ou menos 370 vezes. Fiz outra pesquisa e aí deu mais, né? Mas minimamente, vamos dizer assim, que teria pelo menos uma passagem por dia para você. Em todo o ano, você teria uma passagem para ler sobre oração na Bíblia, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, né? A Bíblia diz que Deus conversava com Adão, né? A gente não tem essa ideia se Adão de fato orava. A gente tem a ideia de que Deus vinha conversar com Adão, né? Então Adão estava ali tendo comunicação com Deus, que a gente pode dizer que é uma forma de oração, ele e Eva, né? Depois nós temos Abel adorando a Deus, né? A gente não sabe também se ele falava com Deus, ou se foi um momento que ele teve, né? A gente não tem essas informações, isso é algo que está nublado, né, na Bíblia. Mas nós temos, depois da morte de Abel, aí Adão e Eva geram Sete, e aí depois, lá na frente, a Bíblia diz que na geração de Enos, a partir de Enos, que era um descendente de Sete, os homens começaram a clamar ao Senhor, ou a buscar, invocar o nome do Senhor. Então nós temos isso na Bíblia, essa ideia de que começou ali na época de Enos, né? E aí vemos rodando, e nós encontramos quem? Primeiro, Abraão, que orou, né? O patriarca Abraão. A gente pega ele orando, intercedendo por Sodoma e Gomorra, né? Automaticamente intercedendo pela família do seu sobrinho que estava lá. Deus acabou vindo. Depois ele ora por Abimeleque, né? Naquela questão de que tinham tomado a esposa dele, né? O rei toma a esposa dele, e aí as mulheres se tornam inférteis. Aí ele ora para que as mulheres sejam saradas, enfim. Isaac, quando Rebeca está voltando, ele estava saindo de um lugar de oração, né? A Bíblia diz, né? E ele tinha ido meditar. Então era um tempo com Deus, com certeza que ele tinha. Depois ele ora por Rebeca para que ela engravide, porque ela era estéril, né? Depois nós encontramos Jacó. Jacó, é claro, a primeira oração dele é quando Deus aparece a ele em sonho, fala com ele e tal. Então aí ele ora a Deus, fala com Deus, né? E aí depois lá na frente, a Bíblia diz que ele ora com o anjo, que a gente entende, inclusive, que era talvez uma manifestação de Jesus, né, lá no Antigo Testamento. Ele ora, ele diz que não vai liberar o anjo se não abençoá-lo, enfim, é um momento de uma oração muito forte ali, né? Uma oração fortíssima, né? Então nós temos aí Abraão, temos Isaac, temos Jacó orando. Nós não encontramos oração em José, mas Deus falava com ele em sonhos, então ele tinha essa comunicação com Deus, ainda que a Bíblia não é explícita nisso, né?
Nós encontramos Josué orando, nós encontramos depois, né, os juízes, né, Gideão, Débora orando, né, nós encontramos Sansão orando também. Depois nós vamos encontrar Eli, né, que foi um dos últimos juízes. Eli orou por Ana, né? Encontramos Ana ali orando, pedindo para que Deus lhe desse um filho, e aí ela muda o campo de oração, para de pedir apenas um filho, mas diz que vai entregar o filho a Deus. Então ela fala com Deus ali, e aí depois nós temos Eli, então orando por ela, quando descobre que de fato ela estava orando, ele vai orar por ela, pedir o filho. Então ela tem o filho, que é Samuel, e Samuel, o grande profeta de Israel, né, e que orava por Israel, as pessoas buscavam a ele, né, ele intercedia, enfim, era um homem de Deus, um grande juiz e um grande profeta também, é um homem dado às orações, né, e aí é ele que ora por Saul, para ungir Saul, rei de Israel. Quando Saul pisa na bola, né, quando Saul começa a desobedecer a Deus, tem um caminho solo, né, então o que ele faz? Ele vai orar por Davi. Então ele ora por Davi, sob direção de Deus, e unge Davi como rei de Israel, ainda que Davi esperou um bom tempo para assumir esse reinado, mas Samuel ora tanto por Saul, quanto ele ora por Davi. Aí nós vamos encontrar os profetas que oravam, né? Gade, que orou com Davi. Depois nós encontramos Natã, que tanto repreendeu Davi, quanto depois orou também a respeito de Salomão. Vamos encontrar os reis de Israel, Josafá, né, orando a Deus, falando com Deus. Nós vamos encontrar Ezequias falando com Deus. Josias, que não aparece ele orando, engraçado, mas ele foi um cara que trouxe o avivamento em Israel. Então, com certeza, ele orava. É por inferência que a gente fala isso, mas a gente encontra, de fato, uma brecha para isso, porque um cara que trouxe um avivamento não podia ser um cara que não orava, né? Então, com certeza, a gente enxerga oração na vida de Josias também, né? Aí tem os profetas que nós encontramos de monte, que orando, Elias, Eliseu, nós encontramos Esdras orando, Neemias orando, né? O sacerdote Josué orando, né? Tanto é que vem o inimigo e tenta tirar a autoridade dele, Deus restabelece a autoridade nele. Então nós encontramos muita gente orando no Velho Testamento. No Novo Testamento nós temos, é claro, Jesus, que não somente orava pelas pessoas, né, e trazia os milagres, mas nós não encontramos Jesus orando sozinho com o Pai. Depois ele chamando os discípulos para orar com ele. Quer dizer, Jesus tinha uma vida intensa de oração, comunicava o tempo todo com o Pai, né? Eu sempre digo que o que Adão não comeu da árvore da vida lá no Antigo Testamento, lá em Gênesis, né? Jesus comia da árvore da vida, ou seja, do relacionamento dele com a vida que era Deus, era o Espírito Santo, enfim. Então, Jesus, né, claro, com certeza orando muito. Paulo, vida de oração, né? Paulo e Silas orando lá, adorando a Deus, né? Quando as portas, né, da prisão se abrem. A igreja orando por Pedro, quando o anjo vai lá também e liberta a Pedro, né? Pedro orando, né, por Cornélio, vai lá orar, traz salvação à família de Cornélio, né? O próprio Cornélio orando antes de Pedro ir, né? Cornélio está orando ali. Depois tem Pedro orando por Dorcas, né, trazendo ressurreição àquela mulher, né, aquela discípula, né? Então, quer dizer, nós temos muita oração na Bíblia, né? Tiago falando de oração, né, sobre os caminhos da oração, né? Temos João, né, orando, tanto para escrever o Evangelho, ou as suas cartas, e o Apocalipse, né? Quer dizer, enfim, tanta revelação. Então, homem de Deus que orava, que falava com Deus de fato. Então, nós encontramos muitas pessoas orando na Bíblia. A maioria dos nomes que você conhece, que são relevantes na Bíblia, estão associados à oração. É claro que tem aquelas pessoas que foi associada justamente por causa de uma oração, como é o caso de Jabes, né? Jabes que fez uma oração tremenda, né? Você vê uma lista de nomes, as pessoas só vai tendo só os nomes, aí de repente para em Jabes, porque ali vai falar da vida dele, né? Um cara que foi gerado em dor, o nome dele significa dor, e aí ele ora a Deus, né? Pedindo para que Deus o abençoe, que o prospere. A Bíblia diz que ele se tornou mais ilustre que seus irmãos, né? A pergunta é, ele se tornou mais ilustre que seus irmãos porque ele se tornou próspero ou porque ele foi o cara da oração? Isso é importante, né? Talvez a gente não entende muito isso, mas ele se tornou de fato porque foi o homem que teve coragem de orar, e orar da forma certa. Por que orar da forma certa? Porque uma das coisas importantes da oração é de fato que ela seja bem feita, né? Os discípulos chegaram a Jesus, conversaram com Jesus, por quê? Primeiro porque João Batista ensinou os seus discípulos a orar. Então João Batista já está nessa lista também daquele que ora. Então ele ensinou os seus discípulos a orar. Aí os discípulos de Jesus
chegam a Jesus e falam: Jesus, o senhor pode nos ensinar a orar, assim como João ensinou os seus discípulos, né? Jesus falou: sim, eu posso ensinar, né? Por quê? Por que eles pediram para Jesus para ensiná-los a orar? É porque, com certeza, eles achavam que tinha que ter alguma coisa diferente. É porque eles não oravam? Não, eles oravam, com certeza. Eles faziam parte de um ambiente de oração. O ambiente judaico era um ambiente de oração, né? Lembra de Daniel orando 3 vezes ao dia? Quer dizer, a falta de oração não é o caso aí, né? A questão aí é outra. A questão é saber orar. Eles queriam aprender a orar de forma eficaz. Eles viam Jesus realizando tantos milagres a partir da oração. Eles queriam entender de fato como que deveria se orar, né? Então essa era a questão. Eles queriam aprender a orar, né? A Bíblia diz: orar sem cessar. Então a gente pode orar o tempo todo, né? Mas a gente tem que orar da forma certa, né? Tiago mesmo diz: ó, tem muitos que não recebem porque eles não oram, e tem outros que não recebem porque, apesar de orar, eles oram de forma errada. Então, se eles oram de forma errada, eles não conseguem a bênção, o milagre, entende? Então, quero que você pegue isso. Isso é muito importante, você aprender a orar da forma correta. E como é que eu aprendo a orar da forma correta? Pedindo para Jesus nos ensinar. Ele nos ensina através da palavra. E vamos lembrar que Jesus é a palavra. Então, tudo que tem na Bíblia tem relação com Jesus. Toda a expressão, toda a forma, toda a ideia que Deus colocou na Bíblia tem relação também com Jesus, porque Ele é o Logos, né? Ele é o Logos, Ele é a palavra que se fez carne e habitou entre nós, né? Os discípulos pediram para Jesus ensinar a orar. E aí Jesus ensinou o Pai Nosso, né? E aí muitas vezes a gente faz do Pai Nosso tipo com a reza. A reza é aquela coisa decorada, mas o Pai Nosso não tem nada a ver com isso. Apesar que nós podemos orar o Pai Nosso, não há erro nenhum, porque quando você ora o Pai Nosso, você está orando a palavra de Deus. Então não tem nada errado você orar a palavra de Deus, né? O que é errado muitas vezes é quando as pessoas rezam o Pai Nosso. E quando eu falo reza, parece uma coisa até meio que crítica. Não, é que eu faço uma distinção entre oração e reza. Eu considero oração aquilo que sai do teu coração, aquilo que de fato fala com Deus, né, e ouve de Deus também, e a reza, que é uma coisa muito religiosa, que você faz de forma decorada, só para cumprir quase que um ritual, né? Jesus falou sobre os fariseus, né? Os seus lábios me adoram, mas seu coração está longe de mim. Então, para Jesus, para Deus, para o Espírito Santo, o importante é que a gente tenha um coração voltado de fato para falar com Deus, né? E não apenas fazer uma reza ou memorizar umas palavras e ficar falando ao léu. Não, não é isso não. Entenda, é importante demais saber orar. E Jesus então ensinou o Pai Nosso, e ele ensinou, né? Você ora assim, dessa forma, né? Então ensinou um modelo. Quais são os elementos que são importantes dentro dessa oração, né? Chamar Deus de Pai, né? Porque as pessoas chamavam Deus de Deus, né? Jeová, enfim. E Jesus foi o primeiro que começou a chamar Deus de Pai. As pessoas achavam estranho aquilo, né? Mas ele chamava Deus de Pai, porque ele estava inaugurando um novo tempo. Amém, querido? Ele é o primogênito, né, dos filhos. Então Jesus, ele vai chamar Deus de Pai. Então ele ensina os discípulos a chamarem Deus de Pai, né? Então começa essa história da identificação. Na oração a gente se identifica, né? É o filho falando com o pai, não é um estranho, é um filho falando com o pai, né? Mas é interessante ainda que, além do pai, Jesus fala: não, ore dessa forma, o Pai Nosso. Então não é apenas pai se identificar como filho, mas Pai Nosso, entender que nós não somos filhos únicos. Aliás, o primeiro é Jesus da história, então a gente já seria o segundo. A gente não é filho único de Deus, né? Então com isso, quando eu falo Pai Nosso, eu quero dizer que eu tenho os outros irmãos que são diferentes de mim, né? Não são a minha imagem e semelhança, né? Eles vão crescer a cada dia para se tornar a imagem e semelhança de Deus, mas com relação a mim, são diferentes, né? Com relação a você, são diferentes. Então, as pessoas, os seus irmãos que fazem parte de uma família enorme na Terra, eles são diferentes. Então, quando você orar Pai Nosso, entende que você faz parte de uma grandíssima, enorme comunidade chamada Família da Fé, ou o corpo de Cristo, a igreja. Então, o Pai Nosso te leva a orar dessa forma, orar olhando para todo mundo, né? Viajando, sem nunca desistir, eu sei exatamente para onde ela vai me conduzir. É o pão nosso, né, de cada dia nos dá hoje. Então não é o pão meu. E quando diz pão nosso, é que eu estou disposto a ter esse pão para mim, mas também para os outros, meus irmãos. Aquilo que Deus me dá, eu posso abençoar também outras pessoas, outras vidas. Então isso é muito importante, essa ideia de você entender que você não está só nessa terra, né? Então, por exemplo, Jesus orava sozinho, mas ele orava em grupo também, né? Chamava as pessoas para orar junto com ele, né? Os seus discípulos. Então, não tinha essa questão de só ele com o Pai, era ele com o Pai, um momento,
em outro momento, ele com os irmãos. Assim como a gente ora. Às vezes a gente ora sozinho no quarto, às vezes a gente ora com os irmãos, ou com a família, ou na igreja com os irmãos, enfim, a gente ora com outras pessoas, porque a gente entende que a gente é mais do que uma pessoa só. Outra coisa importante que eu vou tratar no livro é sobre essa questão de que eu falei, né? Tem oração em grupo na Bíblia, muitas passagens, né? Oração em grupo tem de monte, né? Moisés orando com o povo de Israel, né? Nós vemos o Josafá, que eu falei, ele chama o povo para orar, o rei de Josafá, quando o inimigo vem contra ele chama o povo para orar. Esdras chama o povo para orar também. No Novo Testamento a gente vai pegar o livro de Atos, né? O povo orando juntos ali antes do Pentecoste, né? Então, existia oração. Quando estava orando por Pedro, era a igreja que estava orando. O povo estava reunido orando por Pedro, para ele ser liberto, né, da prisão. Então, na Bíblia existe muitas orações em grupo, e não apenas uma pessoa só. A igreja de Antioquia, inclusive, é uma igreja que orava muito. Fizeram isso quando foram enviar Paulo e Barnabé, também fizeram quando iam ungir, né, presbíteros, né? Então, eles estavam juntos, estavam unidos de fato em oração. Jesus apareceu depois da sua ressurreição, né? Foi para os discípulos, né? Conversou com os discípulos, né? Eles estavam reunidos, e ali Jesus conversou com eles. Então, quando nós nos reunimos, Deus fala ali conosco, né? Onde tiver dois ou três reunidos no meu nome, ali estarei, a Bíblia diz. Então, quer dizer, Deus está quando nós nos unimos uns aos outros. Amém? Jejum e oração, né? Eu acabei de citar a igreja de Antioquia, né? A Bíblia diz que eles estavam orando e jejuando. Então, eles oravam e jejuavam. Então, jejum e oração anda meio junto na Bíblia? Anda sim, né? Na maioria das vezes. No livro de Esther nós não encontramos a palavra oração, mas nós vamos entender ali também que existe oração. Eles pedem para que eles estejam intercedendo por ela, né? Para que obtenha favor, né? Então, no jejum, com certeza, estava implícito a oração também, no livro de Esther. E aí nós encontramos na Bíblia também vários momentos em que há jejum e oração. Moisés, o grande libertador de Israel, né? Subiu ao monte Horebe e ele estava orando, ficou 40 dias ali jejuando e orando, falando com Deus, né? E nós vamos encontrar outros exemplos também no Velho Testamento, jejuando e orando, né? Daniel com seus amigos orando, jejuando. Aí nós vamos para o Novo Testamento, nós encontramos Jesus fazendo 40 dias de jejum, né? E oração. Então, são diversas coisas que nós vamos tratar nesse livro, que eu acho que é importante, e eu estou falando porque eu acho que vai ser muito, muito bacana mesmo. Então eu estou fazendo essa amostra aqui para você, falando de algumas coisas que são importantes. Os tipos de oração também eu vou comentar, né? A oração de ação de graça, né? Quando você dá graças a Deus, né? Por aquilo que Ele faz na sua vida, né? E até pelas coisas que acontecem, porque muitas vezes a gente fala assim, não, eu não posso dar graça por tudo, né? E em alguma passagem diz graça em tudo, e a gente senta nessa passagem, mas tem outras passagens também que graça por tudo. Mas por tudo por quê? Porque a gente sabe que Deus vai mudar, transformar as situações, independente de como elas vêm, Deus vai agir se a gente for fiel para com Deus, né? Então, tem as orações de ações de graça, né? Tem as orações de súplica, quando a gente pede a Deus, tem as orações de confissão, né? Quando a gente confessa o nosso pecado, nosso erro, né? A Deus, né? Nós encontramos isso enormemente na Bíblia, né? Os livros que falam mais de oração, né? O livro de Salmos está recheado, então é o campeão e automaticamente faz de Davi o cara que mais falou de oração e que mais orou na Bíblia, justamente por causa dos Salmos, porque nós encontramos nos Salmos muitas orações de Davi, né? Então Davi é a pessoa que mais orou na Bíblia. Será que na Bíblia tem também a oração que não foi respondida? Tem, a Bíblia tem. Se você olha para o Velho Testamento, você vai encontrar Moisés orando. Moisés queria entrar na Terra Prometida e ele foi impedido de entrar por Deus, porque ele cometeu um erro, né? Nós encontramos ele orando e pedindo para atravessar o Jordão, ver a terra, e Deus não permite. Então, foi uma oração que não foi respondida. Mas é interessante, tá? Moisés está lá na transfiguração com Jesus. Então, lá ele coloca o pé na Terra Prometida, mas depois que Deus já tinha o tirado daqui, né? Depois nós encontramos Davi orando pelo seu filho que tinha recém-nascido, né? Orando porque o filho estava doente, mas o filho era fruto de um adultério dele, né? E aí Deus não atendeu a sua oração, né? Deus não atendeu. Abençoou depois Salomão, mas aquele primeiro filho, Deus não atendeu a oração de Davi, né? Nós encontramos duas orações no Novo Testamento, né, que são emblemáticas. Jesus falando com Deus, lá no Getsemane, ele ora aquela oração muito forte. A Bíblia diz que ele suava sangue, né? Um momento muito tenso, de fato, na vida de Jesus. E aí tem um momento que ele fala, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, né? Que era
ter um tempo separado de Deus, porque não era a dor, as chicotadas, morrer, nada disso, mas era um tempo que ele ficava separado, como ele disse mesmo, Deus meu, por que me desamparaste? Então, aquele momento que ele temia, né? Ele não queria estar distante de Deus, sempre esteve junto com o Pai, né? Mas aí ele disse, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Então, Jesus faz duas orações, se você perceber, né? Jesus faz a primeira, se possível, passe de mim esse cálice, mas a segunda é, seja feita a tua vontade, não a minha. Então, Deus atende a oração de Jesus, mas não aquela primeira, atende a segunda. Das opções que Jesus deu, Deus atende a segunda, né? E nós encontramos também Paulo falando com Deus, também falando que tinha um espinho na carne, pedindo para Deus, que orou várias vezes para Deus, e Deus acabou não atendendo daquela forma que ele esperava, né? Esse espinho na carne, uns dizem que era a doença nos olhos, né? Que ele tinha um problema nos olhos, outros dizem que eram pessoas que perseguiam ele, mas enfim, apesar da Bíblia não mencionar, a frase de Deus foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Deus está dizendo para Paulo, Paulo, eu não vou responder dessa forma que você está pedindo, porque eu vou trabalhar com você de outras formas, mas a minha graça vai te abençoar e ela vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Enquanto você é fraco, aí que você vai se tornar forte de fato. Então, enfim, querido, oração é algo tremendo demais que nós precisamos praticar no dia a dia. É a nossa conversa com Deus. Deus se comunica conosco a partir da oração. Amém? Jejum é importante porque vai fazer com que a gente expresse o nosso domínio próprio, né? E deixe Deus falar conosco, se abstém de algumas coisas, né? A oração, nós falamos com Deus e ouvimos Deus também, o Espírito Santo, né? E a Bíblia, que justamente é essa meditação que fortalece a nossa oração. Então Deus quer falar conosco de uma forma ou de outra sempre. E um dos caminhos, com certeza, é a oração. Todos os dias, se você não tem acompanhado, todos os dias, seja no Facebook, seja no Instagram, seja no TikTok, nos meus canais, eu tenho orado pelas pessoas. Eu talvez tenha orado todo dia por você, porque você também está orando comigo lá, né? Mas se não, comece a verificar, porque eu sei que vai ser bênção para a sua vida, tá bom? Então, nós vamos continuar postando os vídeos, né, falando sobre os livros da Bíblia, que são muito importantes, né? Vou colocar ali sempre os 66 livros. De tempo em tempo eu vou entrar, fazer outros vídeos como esse daqui, mas eu vou continuar postando aquele lá. Mas é importante que você pegue esse vídeo e que você possa compartilhar com outras pessoas que precisam aprender a orar. Aprender de fato a falar com Deus. Porque se nós não soubermos orar, as respostas não virão. É o que diz Tiago, né? Então vamos aprender a orar e Deus vai nos abençoar. Com isso, é claro, eu vou encerrar com uma oração. Quero orar com você para que Deus possa estar nos revelando os caminhos que Ele tem para nós, para nos comunicarmos com Ele. Vamos orar? Senhor Jesus, eu quero te louvar e te agradecer por esse momento tão tremendo na Rota 66 Espiritual. Por cada um que está comigo, orando, aprendendo sobre oração. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar abençoando agora, para que nós possamos ter um coração voltado a nos comunicarmos, falarmos contigo. Senhor, que o Senhor possa mover, trabalhar com cada um de nós, que o Senhor possa, Deus, nos fazer crescer nesse relacionamento, nessa intimidade contigo. Eu quero te pedir que abençoe cada pessoa. Senhor, muitos têm problemas, mas não têm orado a respeito. Senhor, em nome de Jesus, que cada um possa colocar diante do Senhor os seus problemas. Senhor, antes de buscar as soluções humanas, que possamos colocar diante do Senhor, diante do teu altar, para que o Senhor possa mover com a tua graça, nos direcionar. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos direcionar, para que possamos orar da melhor maneira. Eu abençoo agora cada vida, cada casal, cada família, cada profissional, cada líder, cada pastor, bispo, cada membro. Senhor, em nome de Jesus, abençoe-nos como um todo. Que a tua bênção e o teu poder possa se mover através da oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Deus te abençoe muito, muito, muito. Até a próxima viagem na Rota 66 Espiritual.